Produzindo agora, né? Vou produzir pequenas lives, né? Semanalmente, devido ao problema que nós estamos vivendo, né? E vou discutir um pouco exatamente isso que nós estamos aí passando, né? Justamente vou falar justamente sobre isso que nós estamos vivendo aqui. Por quê? Porque eu acho importante a gente começar, né, a ter aqui um diálogo aqui entre nós, e também não só, mas também entender de uma forma mais reflexiva do que só por meio da mídia, né? A mídia acaba falando só mal, só mal, só mal, e a gente acaba se desesperando e não refletindo sobre o que está acontecendo em nossas vidas e sobre esse confinamento, que muita gente está chamando de quarentena, mas na verdade é um confinamento, né? Polêmicas dessa semana. Tivemos aí a polêmica de esqueci o nome dele agora, mas apoiador aí dos trabalhadores do Mandetta estão querendo sair já. Eu acho que tá uma crise. A gente tá vendo não só uma crise de vida das pessoas pegando a doença. Quero mandar um abraço aí pro Lucas, né, o Matsunaga, que tá se melhorando graças, né, à força dele e tudo mais, aos dos médicos, claro, um abraço aos médicos do nosso país, que ele teve aí o coronavírus, estava vendo uma live, né, de que ele teve o coronavírus, já tá melhorando, então um abraço aí a ele. E eu queria deixar aqui, né, claro, falar também sobre isso, que nós estamos aí pegando esse vírus, né? Pessoas próximas de nós estão pegando esse vírus, ele é bem próximo. Conheci ele por um grande amigo meu, Paulo Ribeiro, que também é grande amigo dele. E a gente está aí numa briga entre Dória e Bolsonaro, entre o Mandetta e o Bolsonaro, e é muito complicado, né? Um país em que nós estamos lutando, a população está lutando contra um vírus, e a gente está vendo aí os nossos governadores, os nossos políticos lutando entre si, né? A gente vê, é uma coisa que eu estava pensando muito bem, né? Falando um pouco sobre o que eu falei também com o Wesley Máximo na live dele, que o Mandetta teve um ato político, né? Indo para Globo ali fazer comentários, é um ato político, querendo ou não, você ir para a Globo, ainda mais o Mandetta, que é do DEM, um partido relacionado e coligado, né, que faz uma coalizão e coligação com o PSDB sempre, tem um vínculo, né, com o PSDB, e o PSDB é o partido da Globo, muito jogo de cintura ali, de tipo, utilizar do Mandetta, né, e o Mandetta aproveitou muito bem esse momento. E ele tem, e politicamente ele tem que aproveitar, porque esse momento está mostrando que ele tem mais visibilidade do que o nosso presidente. Nosso presidente, como saiu, acho que numa revista da França, o nosso presidente é o mais, é o que está trabalhando pior nessa crise, e a gente está deixando ele de lado, está falando tchau para ele, mas não precisaria tirar ele. Ele está ali como aquele... Eu vi várias charges disso, né? Dele jogando, o Mandetta jogando videogame, o Mourão jogando, e ele com o videogame, mas com aquilo que a gente fazia com criança, né? Dava o controle sem estar plugado, né? E ele lá. Então, tá acontecendo isso. E nós estamos aqui nesse limbo, e, claro, o Mandetta é aquilo. O Mandetta em 2022, eu acredito que ele vai entrar... Se não entrar como candidato, ele vai entrar ou como vice, ou como alguma parte. Vai ser ministro do Dória, se o Dória ganhar, por aí, né? Eu acho que também seria uma boa, né? Se os partidos de esquerda ganhassem, pensar no Mandetta, né? Como um suposto ministro da saúde, né? Eu acho que seria legal. Assim como tiveram antes o Serra, né, que trouxe os genéricos e tudo mais. Então, é isso. Eu acho que fazer aqui também semanalmente essa questão, né? Eu acho que nós estamos vivendo num momento em que não é para isso, né? Cadê o auxílio emergencial de R$600? A gente está vendo aí
que não está vindo esse dinheiro, né? Eles estão atrasando cada vez mais, né, para receber. Quem é do cadastro único já está começando a receber, ótimo, mas mesmo assim atrasar isso é muito errado fazer isso, né? Eu acho que a população tinha que ser a primeira a receber isso tudo. Marcelo Freixo falou, né? Eu acho que o governo está tentando ser o bonzinho da história e na verdade não é, né? Porque ele está falando, nós que aumentamos para 600. Pois é, aumentou para 600 para se mostrar, porque pelo que o Freixo falou, eles estavam, o que o governo tinha dito seria R$200. Ou a oposição, que é a esquerda ali, o PSOL, o PCdoB e tudo mais, PT, teria pedido 500. Aí o governo, para se achar, aumentou para 600. Então ficou R$600 e o governo falando que foi ele que pediu para aumentar, né? Mas na verdade não foi a oposição. Então, e é um dinheiro que o Brasil tem. O Brasil é o país mais rico da América Latina. No momento. Ainda é, mesmo com a crise, nós somos o país mais rico dessa América Latina, né? E os outros países estão lidando muito melhor, né? Você vê o Equador cortando o salário todo, metade do salário dos presidentes e tudo mais essa semana. É uma coisa interessante que eu vi também essa semana, que na Argentina, isso que as pessoas estão fazendo de doação, entregar doação e tudo mais, na Argentina eles não estão fazendo. Mas por quê? Porque o exército se mobilizou e está indo nesses lugares mais vulneráveis, que não tem comida, que não tem nada disso, e entregando. Então, o governo, o exército, em vez de ficar parado, querendo a saída do Mandetta, falando que o Mandetta é crianção por estar... Não, vá às ruas, ajude. O exército é para isso. O exército não é só para fazer golpe de Estado, não é só para fazer golpe militar. Não, o exército é para estar lá e ajudar, que é o que está fazendo na Argentina, sabe? Eu acho que a gente tem muito que aprender com os países latino-americanos e também os europeus, com isso, tudo que a gente está sofrendo agora. Eu acho que a gente tem que pensar exatamente isso. O que fazer agora? Por que está dando errado tudo isso que a gente está fazendo? Porque nós somos o maior país, certo que o Wesley Máximo fala, nós temos 25 mil. A Coreia, que é muito menos, nós temos 25 mil casos quase, para ser mais, não sendo tão específico, nós temos quase 25 mil casos confirmados, ou mais, que são casos que estão vindo aí para aparecer, que estão sendo testados. E a gente não tem, a gente tá, Wesley, tá, ele falou lá que a gente é um país grande, mas mesmo assim, a Coreia, que é um país pequeno, tem 1000 desde que começou lá, sabe? Então, e é um país que está na Ásia, a Coreia do Sul. O pessoal fica falando, mas a Coreia do Norte a gente não tem dados. Isso é muito... Então a gente tem que pensar isso. A Coreia do Sul que a gente tem os dados. Então pode falar só a Coreia. A Coreia do Sul tá lá com tudo isso. A Nova Zelândia tá também. A Nova Zelândia começou depois a vir casos. Então não conta tanto. Mas países da Europa... Então, também, eu acho que a mídia está diminuindo um pouco também para não assustar a gente. Eu acho que isso, por mais que eu acho que o papel da mídia também é esse, né? De a gente diminuir os fatos para que não haja uma histeria social, né? Porque em momentos como esse é muito delicado esses temas, né? No momento que nós estamos vivendo é muito delicado você aumentar, você dar informações nesse momento é muito delicado, porque as pessoas estão vamos pensar assim, as pessoas, a mídia, ela controla muito o movimento das pessoas, porque ela traz notícias, ela traz comunicação ali, e faz as pessoas conhecerem um pouco do mundo, e também elas se interagem com o mundo, né, por meio da notícia. E por isso, os meios de comunicação, eles têm que ter muito cuidado, ainda mais em momentos de que nós estamos vamos dizer, em um ponto de ebulição, né? Porque imagina se você solta na mídia as verdades e tudo nu e cru, e as pessoas começam a entrar em histeria social, e aí você não tem mais controle, você tem que fazer
E seria muito pior, porque você não ia ter que falar para elas, fique em casa, isso é não sei o que. Você falar isso, por que tá chamando, por exemplo, por que o ministro Mandetta tá chamando de quarentena e não de isolamento social, e não tá falando, você pode sair de casa de vez em quando. Por quê? Porque se você falar isso, as pessoas vão sair. Então você fala, faz uma quarentena, fique em casa e não saia. Pronto. A pessoa não vai sair. Então, é exatamente isso. É porque um controle social é um pouco complicado de se lidar. É um ato político um pouco complicado. A mídia está aí como um veículo da política para poder fazer isso. Né? Então, essa questão de subnoticiar é uma questão política para não trazer uma histeria. Porque se você traz uma histeria social, imagina como as pessoas estariam. Né? Estariam os supermercados abarrotados, e seria pior. Seria pior você fazer isso. Eu acho que pensar politicamente nesse momento, a ação política da mídia nesse momento é importante. Eu acho que, por mais que às vezes a gente ache, não está sendo bom e tal, às vezes você tem que, acho que aí tem que trazer Maquiavel, por mais que Maquiavel, né, às vezes tem que fazer o mal para fazer o bem. Então é importante você falar, você não noticiar certas coisas para poder deixar que, por exemplo, em um momento de crise, você não vai chegar lá e falar, não, nós estamos em crise, está todo mundo morrendo, fique em casa, senão você vai morrer também. O que isso vai fazer? Minha gente, o que isso vai fazer com a pessoa, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que o subnoticiar, por mais que seja ruim, eu não estou falando que eu sou a favor, mas que é importante politicamente para que as pessoas não entrem em histeria total, porque as pessoas, o psicológico das pessoas são diferentes e acabam... Eu, por exemplo, vou entender, né? Eles estão falando isso, porque o negócio é sério, né? Mas tem muita gente que não vai dizer isso. Vai dizer, não é nada, não é bosta nenhuma. Então, que é o que aconteceu, por exemplo, na gripe suína, né? Eu acho que a gripe suína foi um exemplo, mas um exemplo de que lá era uma gripe forte, né? Esse vírus que a gente está lidando é muito pior. É um vírus que ninguém sabe o que pode... Os sintomas estão mudando, né? Semanalmente, mensalmente os sintomas mudam. Traz uma pneumonia para as pessoas... Eu acho que é interessante falar isso, as pessoas... Quando eu vi isso, né, de que os primeiros sintomas eram as pessoas vomitavam sangue, né, então eu acho que é importante você falar esses tipos de coisas para as pessoas se tocarem, né, o negócio é sério, então é sério, mas não tem que estar histérico, sabe, não tem que estar com medo, não tem que estar com medo de sair de casa, tem que fazer suas coisas, as coisas essenciais você pode fazer, não sair de casa é um ato solidário no momento que nós estamos, então... E é pela OMS que manda aqui, né, no Brasil, no mundo, né, da saúde. Então era basicamente isso aí que eu queria. Semanalmente vai ter às 3h30. Hoje foi um pouquinho mais cedo, porque, né, às 3h30 hoje. Toda quinta-feira às 3h30 eu vou fazer aqui. E aí todas essas minhas lives vão estar no meu YouTube depois. Eu vou depois dar um nome para essas minhas lives semanais aqui, né? Que é justamente uma live de... O corona matou mais em um mês do que... matou, e também mais do que H1N1 todo, né? Mais do que... Até saiu o H1N1, até sair a vacina do H1N1, né? Matou mais. E o povo do Bolsominion tava falando que o corona matou menos que o H1N1, né? Tava saindo uma fake news aí que a Globo conseguiu tirar de que o corona matou menos e que a mídia estava sublevando, aumentando, né, os casos para falar mal do Bolsonaro, e que na verdade o Lula que tinha feito errado, chamado de gripezinha ou H1N1, e ele tinha matado muito mais e era muito mais sério que o corona. Bem, esse eu acredito que coloque o Osmar Terra, que é contra a quarentena.
O Osmar Terra é a favor de todo mundo pegar a gripe e depois pegar a imunidade. O corona matou mais em um mês do que... matou e também mais do que H1N1 todo, né? Mais do que até sair o H1N1, até sair a vacina do H1N1, né? Matou mais. E o povo do Bolsominion tava falando que o corona matou menos que o H1N1, né? Tava saindo uma fake news aí que a Globo conseguiu tirar de que o corona matou menos e que a mídia estava sublevando aumentando, né, os casos para falar mal do Bolsonaro, e que na verdade o Lula que tinha feito errado, chamado de gripezinha ou H1N1, e ele tinha matado muito mais e era muito mais sério que o corona. Bem, esse eu acredito que coloque o Osmar Terra, que é contra a quarentena. O Osmar Terra é a favor de todo mundo pegar a gripe e depois pegar a imunidade. Se você viu a entrevista dele num jornal aí de grande mídia, ele falou isso, que é muito... que é só uma... que é um vírus e que todo mundo tem que pegar o vírus e aí ficar imunizado e acabou. E aí pega a imunidade e tá tudo certo. É isso aí, meu povo. Obrigado pela audiência a todos, um abraço grande e até semana que vem.